Olá, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos, a carta de Paulo aos Romanos. Nós já estamos na metade do livro, né? Agora, hoje, nós vamos ler o capítulo 8. Amém? Seja você muito bem-vindo, que vai assistir essa live ao vivo, online, e você que vai assistir essa live gravada através do canal do YouTube ou através do Instagram. Pedindo sempre que vocês, ao final da live, ao final de ouvirem, verem a live, a gravada, ou aqui, ao vivo, deixem lá no canal do YouTube a sua curtida, o seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscrevam, por favor, porque o YouTube entende que quando vocês curtem, quando vocês compartilham, quando vocês se inscrevem no canal, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa para outras pessoas. E a nossa intenção aqui, a minha intenção aqui, a intenção do Senhor Jesus é que a palavra dele seja falada, né, em todo o mundo, em todas as nações. E a internet, glória a Deus, é um meio que nos ajuda a expandir, né, o Evangelho. Então, vamos glorificar o Senhor compartilhando, curtindo, se inscrevendo, para que o canal continue no ar, ajudando outras pessoas, né? Que as pessoas, aquelas que querem ouvir a palavra, então eu peço, né, que vocês deem um pulinho no YouTube e curtam o conteúdo para que o YouTube entenda que é relevante o canal, que é relevante o conteúdo, amém? Então vamos orar para dar início à nossa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia. Gratidão por acordar, gratidão porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir, a estar conosco. Pai, agora eu te peço que o Senhor derrame, Pai, derrame o teu Santo Espírito nesse ambiente, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, me direcione, me dê sabedoria para compartilhar o conteúdo que está na tua palavra, para compartilhar a tua palavra. A live é tua, Pai querido, não minha. A honra e a glória é somente para ti, somente a ti. Abre o nosso entendimento, que a gente receba esse conteúdo com sabedoria, com discernimento, que a gente guarde em nosso coração, colocando em prática tudo aquilo que for aprendido aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Deixa eu ver se meu microfone tá ligadinho. Ontem a live saiu com problema no áudio. Não sei por quê. Não entendi. Mas, infelizmente, acontece, né? Então, vamos começar a leitura do capítulo 8. O capítulo 8 ele é dividido em 8 partes dos versículos. Os versículos são divididos em 8 partes. Então, Paulo está prestes a concluir seu argumento acerca da lei e do pecado e das gloriosas vantagens de estar ligado a Cristo. Do versículo 1 ao versículo 4, vai falar sobre a condenação em Jesus Cristo. Do versículo 5 ao versículo 9, a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Do versículo 10 ao 17, vai falar dos filhos de Deus. Do versículo 18 ao 23, vai falar do sofrimento do presente e a glória futura. Do versículo 24 ao 28, vai falar sobre a esperança e a atuação do Espírito Santo. Do 29 ao 32,
vai falar sobre predestinados à semelhança do Filho. Do 33 ao 36, quem nos separará de Jesus Cristo. E do 37 ao 39, somos mais que vencedores. Então vamos começar no versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito. Então, Paulo nos mostra de que em Jesus nenhuma condenação há. A lei não possui essa capacidade porque está enfraquecida. E aí Paulo continua descrevendo, né? A conclusão, ele vai nos mostrando o que acontece, o que ele está explicando, né? Jesus veio como homem, Deus enviou Jesus, seu Filho, como homem. Ele veio a esse mundo igual a gente. A única diferença é que ele não tinha nenhum pecado. Por isso, ele pôde ser entregue, né? Ele pôde pagar os nossos pecados na cruz, derramando seu sangue. Ele era o Cordeiro Santo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só ele poderia fazer isso. Então, Paulo nos mostra de que em Jesus nenhuma condenação há. É isso que ele está nos mostrando. No verso 6, do verso 5 ao verso 9, onde ele vai falar sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui Paulo deixa bem claro, né, que você não pode viver na carne. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Se você vive para satisfazer as vontades da sua carne, você não vive para satisfazer a vontade de Deus. E aí ele fala aqui que refeitos em Jesus e guiado pelo Espírito Santo, nossa natureza, nossa forma de pensar, ela foi renovada. A nossa mente está voltada para as coisas do Espírito, que nos conduz à vida e à paz. Vamos falar agora do verso 10 ao verso 17, que fala sobre os filhos de Deus. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês,
por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É maravilhoso esse texto, né? Então, como filhos de Deus, temos a confiança de que nenhuma condenação há para os que creem nele, para os que creem em Jesus. E que nada poderá nos separar desse amor. Quando a gente conhece o verdadeiro amor do Senhor, quando a gente recebe essa fonte de água viva dentro de nós, a gente passa a entender e a tomar posse da nossa filiação. Então a gente começa a entender que nós somos filhos, co-herdeiros de Jesus, nós somos filhos de Deus. Então, assim, a gente assume a nossa filiação e reconhece a paternidade de Deus. Isso é maravilhoso. Então, como filhos de Deus, temos a confiança de que nenhuma condenação há para os que creem e que nada poderá nos separar desse amor. Não importa quão árduos sejam os sofrimentos presentes, a glória futura é muito superior. É interessante, né? A gente, quando está em Cristo e quando a gente tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós passamos por tribulações, passamos por vales, por problemas sérios, que Deus não disse que tudo seria maravilhoso. Deus disse que no mundo teríamos aflições. Ele teve aflição, mas ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, através do seu Espírito Santo que habita dentro de nós também venceremos. E o que eu percebo, o que eu entendo, o que eu sinto é que a minha vida com Cristo, a minha vida na presença de Deus, a minha vida sabendo que o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita dentro de mim, tudo que eu passo, todas as minhas aflições, todas as minhas confusões, os meus tormentos, os meus problemas, são passados com equilíbrio. Entende? Porque eu creio que eu tenho um Deus que está à frente de tudo. Então, quando a gente tem essa certeza em nosso coração, quando a gente coloca tudo na mão de Deus, a gente precisa descansar em Deus. E eu aprendi a viver dessa forma. Eu aprendi que, por pior que seja a minha situação, tudo coopera e tudo, nada é tão grandioso, nada é tão desesperador que eu não possa suportar, porque, como diz aqui, ó, não importa o quão árduo sejam os meus problemas, não importa o quão difícil sejam os meus problemas, as minhas dores, as minhas mazelas, porque dói, né, gente? A gente é de carne e osso, a gente é humano, a gente está nesse mundo. Mas nada se compara a
a glória futura, né? A glória futura é muito superior. Sabemos que o nosso corpo será glorificado um dia, que nós teremos uma vida na eternidade ao lado de Deus, junto com Jesus, numa cidade maravilhosa, sem inveja, sem briga, sem dinheiro, sem confusão. Isso é maravilhoso. Então é isso que me fortalece. É isso que me fortalece. Porque eu creio no meu Deus, eu creio que Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todos os nossos problemas, Ele conhece, mesmo antes de passarmos por algum problema, Ele já sabia que iríamos passar. Então, quando a gente entende, quando a gente toma posse da paternidade, né? A gente entende que a gente é filho de Deus, a gente tem Deus como pai. Então, como pode, se o pai terreno quer o melhor para o seu filho, imagina Deus. Então, a gente tem que descansar nos braços do Senhor. É isso que me dá ânimo de caminhar, que me fortalece. É muito difícil, gente. Eu sei que é muito difícil. Porque às vezes a nossa ansiedade nos atrapalha muito. Mas na palavra também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente precisa entender que não adianta ficar ansioso, ficar ansiosa por alguma coisa que vai acontecer ou por um problema que você está vivendo e você quer resposta, como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver essa situação. Não adianta, só vai te trazer consequências físicas mesmo, porque abala o seu emocional, abala a sua saúde. E aí você declara, né, que você não está colocando tudo nas mãos de Deus. E nós precisamos deixar a ansiedade de lado, orar ao Senhor e pedir a Ele que tome a frente de tudo que nós passamos. Ele é o justo juiz, Ele é o nosso Pai maravilhoso e Ele quer o nosso melhor. Às vezes passamos por situações que nós mesmos plantamos e a gente colhe tudo que a gente planta. A gente não pode colocar tudo na conta de Deus. Eu acho muito errado a gente colocar tudo na conta de Deus. Ah, porque você está passando por isso, porque Deus permitiu. Deus não permite nada. Deus não quer que seu filho sofra. Deus não quer que seu filho passe necessidade. Deus não quer nada disso. Nós é que plantamos coisas que cedo ou tarde nós vamos colher. E a consequência é a colheita. Deus não é justo para nos perdoar, mas Ele é justo para permitir que colhemos aquilo que plantamos. Está na palavra, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, a hora que a gente entende que tudo em nossa vida, tudo, absolutamente tudo, que acontece em nossa vida, é porque nós provocamos, nós permitimos, foi escolha nossa. Não foi porque Deus quis, não foi porque precisamos passar porque é vontade de Deus. Não, eu não creio que seja dessa forma. Eu creio que todas as respostas que a gente tem em consequência das nossas atitudes foi por causa das nossas atitudes, não porque Deus quis. Então a gente precisa estar firme na presença de Deus, porque vai passar. Nada dura para sempre, vai passar. É uma fase, é um momento difícil. Eu creio que a minha situação ela vai passar. Tudo que eu estou enfrentando, tudo que eu estou passando, vai passar. Então, continuemos firmes, né? Porque só Deus, só Ele, só o nosso Pai, para nos dar essa paz que excede todo o entendimento. Porque é assim que eu me sinto, em paz, tranquila,
mesmo o mundo está caindo na minha cabeça, porque eu tenho 1000 coisas para resolver. Mas eu tenho um Deus vivo, um Deus que está junto comigo, que habita dentro de mim. Então, ele é meu pai, então ele vai me direcionar da melhor forma possível. Vamos continuar aqui. Eu parei na leitura do versículo 17, né, que diz: E se somos filhos, somos também herdeiros. Olha que lindo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa é a minha esperança. Que um dia isso tudo aqui vai acabar. A minha esperança é que a minha morada definitiva não é aqui. Não é aqui. Aqui é só... Eu estou como turista. Então, a minha esperança é a vida eterna, é estar no céu, com Deus, com Jesus, com os homens de fé que estão lá já com ele. Verso 18. Do verso 18 ao verso 23, fala do sofrimento, do presente e a glória futura. Diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vocês estão ouvindo bem a live, gente? Dá um ok, um joinha aí para mim, porque ontem a live ficou tão ruim. Tá bem o som? Alan, dá um ok, dá um joinha aí para mim. Então, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos dos tempos presentes não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Em Jesus, nós somos mais que vencedores, né? Uma vez que nós fomos libertos do poder do pecado e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, estamos livres de toda e qualquer acusação. Isso fala lá no versículo do capítulo 8, esse que nós estamos lendo, do versículo 1 ao 4, fala sobre isso. Diz isso. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é realmente maravilhoso. Como escravos do pecado, não há como viver a vontade de Deus. Nem a vida abundante que o Senhor Jesus preparou para nós. Ou seja, só em Cristo Jesus podemos viver a melhor versão dessa vida. Nós não podemos servir ao Senhor e ser escravo do pecado. Nós não podemos. As duas coisas a gente não pode fazer. Então, a gente precisa entender que só em Cristo Jesus é que podemos viver da melhor forma possível nessa vida, enquanto estivermos aqui. É impressionante o poder que o pecado tinha sobre nós.
era um poder de morte literal e um poder de morte sobre o nosso desempenho. Porque quando estamos sendo dominados pelos vícios e paixões deste mundo, acabamos nos auto-sabotando. Muitas pessoas talentosas, elas acabam morrendo cedo, demais, né? Ou desperdiçando seus dons com nada e chegando a lugar nenhum. A gente vê muito isso. Pessoas com grandes talentos, com dons, né? Mas morrem cedo porque desperdiçam seus dons com nada. Mas em Cristo Jesus é tudo muito diferente. Nele não vivemos sobre a condenação, mas sobre a aprovação de Deus. É isso que nós aprendemos, né? Verso 24. Verso 24, gente, ele vai falar... Deixa eu abrir aqui. Do verso 24 ao verso 28, vai falar sobre a esperança e a atuação. Olha o que diz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fé é isso, gente. É esperar aquilo que a gente não consegue ver. É crer, já visualizar aquilo que a gente espera. A gente não está vendo, mas a gente espera no nosso coração o que a gente deseja. Fé é isso, é crer no que a gente não vê. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então diz, né, eu falei aqui para vocês, uma vez que fomos libertos do poder do pecado e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos livres de toda condenação, de qualquer acusação. Não deixe que ninguém te acuse. Não deixe que ninguém relembre a você o que você fez de errado. Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele está no mar do esquecimento. Então não permita que ninguém fique te acusando de algo. Verso 29, do verso 29 ao verso 32, predestinados à semelhança do Filho. Diz assim, ó, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é tão forte isso, né? Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente entende que quando Deus mandou o Filho unigênito dele, está lá em Romanos 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, quando Deus enviou Jesus, o seu Filho único, para esse mundo como homem, ele agora tem mais filhos. Então, Jesus é o seu filho primogênito. Jesus é nosso irmão, quando nós tivermos nosso Pai. Por isso que a gente só pode chegar ao Pai aqui nesse mundo, a gente só pode ir ao Pai através do Filho, através de Jesus, em nome de Jesus. Mas aí Jesus agora é o filho primogênito, é o filho mais velho. Nós somos os co-herdeiros, né, de Jesus, somos os irmãos de Jesus. E aí termina no verso 31, diz assim, nada nos separa do amor de Deus. Verso 31 diz assim, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse versículo 33 ao 36, não, eu estou terminando o verso 31, né? Quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tremendo isso. Então é a predestinação, né? Predestinação, a intercessão do Espírito. E aí agora, do verso 33 ao 36, fala sobre quem nos separará do amor. Quem nos separará de Jesus Cristo. E diz assim no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os conhecerá. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu falei isso já sobre as provações, sobre as coisas duras que a gente passa, como ele diz aqui, ó, as tribulações, as angústias, perseguições, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quando a gente passa por tudo isso, crendo que a gente tem um Pai que cuida de nós, gente, a gente passa com paz no coração. A gente sabe que a gente tem alguém que está nos amparando, que nos fortalece para passar por essa determinada situação. E como eu disse, eu não coloco na conta de Deus as consequências dos meus erros. Se eu plantei algo e estou colhendo algo, se eu estou colhendo algo ruim, foi porque eu escolhi plantar algo. Então eu não posso colocar na conta de Deus tudo que acontece na minha vida. Eu acho que Deus é um pai maravilhoso, ele quer o melhor para o seu filho. Se um pai carnal quer o melhor para o seu filho, imagina Deus. Deus, gente, vocês têm noção? Eu fico assim, eu visualizo eu chegando no céu, sentar ao lado de Deus, meu pai. Gente, é tremendo, né? Quando a gente tem essa visão, quando a gente tem esse sentimento no coração, que nada pode ser tão grandioso quanto a glória de Deus, quanto estar na presença do Pai. Então, que tivermos que passar por aqui, nós passaremos, mas na presença do Pai, né? Vivendo na presença. Do verso 37 a 39, fala que nós somos mais que vencedores. É o final
do capítulo 8. E diz assim: todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, que maravilha esses versículos, que tremendo. A carta de Paulo é tremendo, o evangelho de Paulo é tremendo. A gente precisa ler, 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 porque é o evangelho de Paulo, é o evangelho resumido, em síntese, né? Paulo resumiu o evangelho e está passando tudo isso para a gente. Então aqui Paulo está dizendo, pois como escravos do pecado, não há como viver a vontade de Deus, eu já falei isso, nem a vida abundante que o Senhor Jesus preparou para nós. Ou seja, só em Cristo podemos viver a melhor versão, gente. Só em Cristo podemos viver uma vida abundante. É impressionante o poder que o pecado tinha sobre nós. Era um poder de morte literal e um poder de morte sobre o nosso desempenho. Eu já li sobre isso e aqui nesses últimos versículos, do 37 ao 39, o que eu entendo é que Deus ele está torcendo o tempo inteiro por nós e trabalhando para que tudo coopere a nosso favor. Por isso que eu não creio que tudo que acontece, porque existem coisas que acontecem em nossa vida, ou ruim, ou boas, que a gente atribui a Deus. As ruins eu não atribuo a Deus, porque eu creio que as ruins são consequências das nossas atitudes, ou assim, o que acontece conosco. Agora, quando acontece com alguém, com um irmão, a gente tem essa mania, né? De julgar o irmão. Pô, tá acontecendo isso com o irmão, porque algo ele fez, ele tá em pecado. Gente, quem somos nós para julgar alguém? Não, não, não está acontecendo porque Deus permite que aconteça. Está acontecendo porque é consequência da vida. Eu não creio que, vou dar um exemplo, eu não creio que a enchente do Rio Grande do Sul, porque Deus quis, porque é um povo idólatra, gente, eu não creio nisso. Eu não creio. E existem pessoas que acham que foi da vontade de Deus. Não, eu acho que aquilo ali é resposta de como nós tratamos a natureza. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, eu creio que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é resposta à natureza, da natureza, é resposta de como tratamos a natureza, de como tratamos as coisas, da falta de cuidado dos governantes em agir antes de que houvesse coisa pior, né? E aconteceu, mas não por culpa de Deus, não porque Deus permitiu que acontecesse. Eu não creio que seja dessa forma. Eu não creio. A gente tem esse hábito de querer consolar as pessoas, dizendo, né? Confortar as pessoas, dizendo, né? Foi da vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor. Não, gente, Deus quer o melhor pra gente. Deus não quer o pior pra gente. Então a gente precisa refletir nisso. A gente precisa entender verdadeiramente quando a gente vai confortar alguém, vai consolar alguém, como é que a gente age, como é que a gente fala.
Porque eu não creio que as coisas que acontecem em nossa vida seja com permissão de Deus. Coisas ruins estejam com permissão de Deus. Deus, ele é bom em todo o tempo. Então a gente tem que glorificar a Deus nas coisas boas, nas bênçãos que Ele nos dá e nas coisas que a gente passa. Glória a Deus. Se eu estou passando é porque eu preciso amadurecer. Através disso que eu estou passando, eu vou crescer e não errar de novo. É isso que eu aprendo, é isso que eu entendo, é isso que o Espírito me fez entender. Tudo que eu passo, que eu estou passando hoje é consequência, e eu tenho consciência disso. É consequência das coisas erradas que eu fiz. Então eu tenho que responder, Deus me perdoou, mas Ele é justo. E a gente tem que responder. A gente vai responder na colheita. A gente planta, a gente colhe. Então não tem outro meio, não tem outro jeito. Então a gente precisa ter cuidado na hora de estar consolando algum irmão, estar falando, dando uma palavra, porque eu creio que não é bem desse jeito. E aí é tremendo, né? Porque Deus torce por nós, Deus trabalha para que tudo coopere para o nosso bem. Está na palavra, está escrito aqui. Está escrito aqui, eu vou ler de novo. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, até as mais severas tragédias contribuem para o nosso bem. Gente, olha isso. Então, quando passamos por vales, por processos difíceis, por dores, com certeza vai contribuir para o nosso bem. Vai contribuir para que amadurecemos, vai contribuir para que não tornemos a fazer a mesma coisa, vai contribuir para a gente entender o quanto a gente é miserável, o quanto a gente é pecador. Enquanto a gente colocar as nossas vontades, os desejos da nossa carne, do nosso coração, à frente do amor de Deus, da vontade de Deus, a gente vai sofrer consequências, a gente vai se decepcionar. Porque Deus é conosco, Deus é o nosso Pai, e um Pai que é o melhor para o seu filho. Amém? Então é isso que a gente aprende nesse capítulo 8, tremendo, né? Tremendo. Aqui, quando ele diz que até as mais, quando eu digo a vocês, né, que as mais severas tragédias contribuem para o bem, para o nosso bem, isso está no versículo 28, onde ele diz assim, ó, sabemos, Paulo nos falando, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente precisa viver o propósito de Deus e descansar nele. Amém, irmãos? Então é isso, nós terminamos o capítulo 8. Amanhã é sábado, então eu só vou estar aqui com vocês na segunda. Nós iremos continuar o capítulo 9. Tá faltando pouco. Mas leiam, gente, leiam o livro a carta de Paulo aos Romanos. Quem não leu ainda, quem não acompanhou as lives,
Está lá no YouTube, todas as lives, desde o capítulo 1. Mas eu aconselho vocês a lerem também, porque o propósito de Deus na minha vida é para que eu leia, né? Para que eu medite na palavra dele levando através da internet até vocês. Esse foi o propósito que o Senhor colocou no meu coração no dia 1º de janeiro. Mas a minha intenção aqui é animar vocês, incentivar cada um de vocês que façam a mesma coisa. Leiam a palavra, falem para outras pessoas, divulguem, tenham ousadia. Eu, quando comecei tão sem graça, tão envergonhada, e às vezes eu ainda fico, mas a gente precisa ter ousadia. Deus, ele nos dá espírito de ousadia, não de covardia. Então a gente precisa levar a palavra de Deus, evangelizar. Isso é um meio de você falar a palavra de Deus para outras pessoas. Então eu incentivo a vocês a lerem a Bíblia, comecem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento nos faz ver propósitos que foram feitos, revelações lá no Antigo. Eu acho interessantíssimo. Eu comecei a ler agora o Novo Testamento. Já tinha lido, mas voltei a ler para fazer as lives. E a gente lê, né? E quando lê de novo, cada vez que a gente lê, a gente interpreta de uma nova forma e a gente descobre novas coisas. É o Espírito falando ao nosso coração. Então eu incentivo vocês a fazerem isso. Leiam a palavra. Agora vocês releiam lá o capítulo 8. Falem do amor de Deus para um parente, para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho. Não se intimidam. Falem. É isso que o Senhor quer. Que falemos do amor dele. Falemos do plano da salvação. O quanto é importante estarmos na presença do Pai. Porque nada do que passemos ou do que viermos a passar até a volta do Senhor se compara à glória que teremos a vida eterna junto ao Pai. Então, tudo vale a pena quando estamos na presença do Senhor. Amém? Então, na segunda, a gente retorna com o capítulo 9. Vamos orar para terminar a live. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, por esse estudo. Gratidão, Senhor, Senhor, por estar sendo tão edificado. O Senhor tem falado tanto ao meu coração. Como é bom a gente tomar posse das suas promessas. Como é bom a gente ter a nossa identidade no Senhor, porque quando a gente tem a nossa identidade no Senhor, a gente descobre, a gente assume, a gente fala para todo mundo, eu sou filha de Deus, e fala com propriedade. Eu assumo, Senhor, e eu assumi essa paternidade no momento em que eu descobri o tamanho do seu amor por mim. Eu assumo, Senhor, a filiação. Eu sou sua filha. Eu sou sua filha. E tudo coopera para o bem daqueles que vivem na tua presença. Então eu quero, Pai. Eu quero viver na tua presença, apesar das minhas lutas, apesar das coisas que eu passo, porque todos passamos por tribulações, por processos doídos, por ansiedades, mas quando estamos em Ti, quando estamos na Tua presença, tudo fica mais calmo, tudo fica mais tranquilo, o nosso coração acalma. A paz que o Senhor traz ao nosso coração excede qualquer entendimento. Obrigada, Pai. Derrama essa unção, Pai, em meus irmãos, derrama, Pai, esse poder, essa maravilha
que é esse amor, esse amor. Ah, Senhor, se aquele que ainda não te conhece, mas que deseja imensamente descobrir, que deseja imensamente ter o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas, os recebe, Pai, os recebe. É isso que eu oro, Pai. Cuida dos meus irmãos, cuida, Senhor, para que eles coloquem tudo que está aqui escrito, tudo que foi dito, que eles guardem nas suas mentes, mas que principalmente guardem em seu coração. Que não existe bem maior do que ter a certeza da salvação, ter a certeza da vida eterna, ter a certeza que um dia eu estarei, que um dia nós estaremos junto a Ti, com o Senhor Jesus. Oh, Pai amado, a certeza de que teremos um corpo glorificado. Ah, Jesus, o Senhor vive e eu sei que o Senhor volta, o Senhor voltará para glorificar os nossos corpos. E eu aguardo ansiosa por essa volta. Abençoa as nossas vidas, Pai. Cuida do seu povo lá do sul, abençoa aquele povo. Abençoa o sofrimento de que eles estão passando, Pai. Dê refrigério à alma deles, dê consola, conforta, dê esperança, né? Esperança para que eles consigam reerguer suas casas, consigam continuar as suas vidas. Eu creio, Senhor, que é difícil, é muito difícil, porque é uma vida inteira construindo, mesmo sendo bens materiais, mas foram construídos com sacrifício. E a natureza levou tudo. Mas os bens materiais, Pai, a gente sofre, a gente sente, mas a gente constrói novamente. Mas conforta e consola aqueles que perderam os seus entes queridos. Consola, Pai, consola, porque só o Senhor pode consolar, pode confortar e pode dar esperança para uma nova caminhada. Pai querido, abençoa também os voluntários. Levanta mais homens e mulheres de Deus para ajudar esse povo a refazer suas vidas, para ajudar nos abrigos. Coloca teus anjos, Senhor, na porta de cada abrigo, vigiando, tomando conta das nossas crianças, das nossas mulheres, dos nossos idosos, dos nossos animais de estimação. Cuida, Senhor, para que nenhum homem mau se aproveite da situação para atingir aqueles que estão ali tão sofridos. Que os nossos governantes, Pai, que aqueles que estão lá naquele estado, os governantes do estado do Rio Grande do Sul, os governantes do nosso país, ajam com honestidade, ajam com sabedoria e com inteligência, porque o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. Então, Pai, dê direção, dê sabedoria e discernimento a esses homens que o Senhor levantou como os homens da justiça, né? Os homens que estão no poder. Dê sabedoria a eles, Pai. Dê sabedoria. Tire deles, tire do coração deles a arrogância, a ganância, e que eles agora só vejam, só tenham em seus corações o intuito de levantar a cidade, o estado do Rio Grande do Sul com honestidade e seriedade, porque eles estão debaixo do teu poder. Eu oro também para que tenhamos um final de dia maravilhoso, Pai. Abençoa o nosso dia, abençoa as nossas vidas, abençoa a vida de cada irmão que está aqui online, de cada irmão que irá assistir essa live gravada. Cura, liberta, provê, dê provisão material e provisão espiritual a cada um, porque o Senhor conhece o coração de cada um e suas necessidades. Abençoa, Paizinho.
É o que eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.